Bom dia, na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos e hoje, neste momento, eu estou aqui ao vivo para, primeiramente, orar a Deus pedindo perdão pelos meus pecados, falhas e erros. Estou aqui na chácara e pedir a misericórdia de Deus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, Príncipe da paz, Santo de Israel, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Neste momento, meu Deus e meu Pai, eu lhe peço perdão por todos os meus pecados, pelas minhas falhas, meus erros e tudo aquilo, Pai, que eu tenho feito que não é da sua procedência, do seu querer, da sua vontade, do teu agrado. Tudo aquilo que eu tenho feito que não é da tua permissão. E peço, Senhor, que abençoe a todos que me ouvem e todas as famílias deste Brasil, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Bom dia. Eu quero iniciar falando hoje sobre a UCP, tá? A onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus. E quero falar para todos que eu tenho passado pelo próprio inferno em tudo o que vocês imaginarem nessa vida, em qualquer coisa. Eu tenho sido atacado de uma forma que eu nunca fui atacado até hoje. Por tudo que vocês imaginarem. Mas em tudo isso, Deus, Ele tem cuidado de mim. Ele tem me feito mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele tem cuidado de mim de uma forma que até eu mesmo me pergunto: Senhor, como pode ser? Sou pecador, pequenino, falho, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor e de bondade. E tem cuidado de mim e me dado força para continuar. Na verdade, quando eu falo da UCP, eu falo dos três poderes. E os três poderes são os três espíritos. E os três espíritos são, na verdade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, se a gente abrir o livro de Deus, a palavra de Deus, na Bíblia de referência Thompson, Almeida e Corrigida, lá em Isaías 52, a gente vai falar um pouco sobre o que é este estudo. E depois nós vamos voltar em um dos axiomas da palavra de Deus para você ter uma melhor compreensão. Bom, quando a Bíblia fala assim, desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, na verdade, esta palavra é dirigida a Sião, né, que é, na verdade, uma região montanhosa de Israel, mas também é o próprio poder de Deus investido sobre nossas vidas para, na verdade, enfrentarmos os problemas e não cometermos erro. Como assim? Porque quando você enfrenta um problema, muitas vezes você comete até pecado. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos. E nós cometemos pecados
e Deus nos perdoa ao cometermos aqueles pecados ou aquele pecado, porque nós, na verdade, fomos atacados de uma forma muito grande, tão forte, que Deus permitiu para ver até que ponto nós chegaríamos, suportaríamos aquele pecado. Porque, de acordo com a Bíblia, o único que suportou todos os ataques do inimigo e não cometeu nenhum pecado foi o próprio Deus, que é o Senhor Jesus. Então, quando ele fala desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, em Isaías 52, né? Ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem um incircunciso, nem imundo. Bom, é melhor você pagar, cumprir tudo aqui na terra com Deus, do que você morrer em pecado, você partir em pecado e perder a sua salvação. Então prepara-te para você e desperta, abre os teus olhos e saiba que você peca, nós pecamos. Mas nós temos que nos revestirmos do poder de Deus, né? Porque está falando assim, ó, veste-te das tuas vestes formosas, veste das tuas vestes formosas, ó Jerusalém. Aqui está falando para Jerusalém, para o povo que vai subir para a glória. Jerusalém celestial, né? Tem que ser uma Jerusalém santa, né? E para isso nós temos que nos vestir das nossas vestes formosas, né? Porque nunca mais, tá? Preste atenção, entrará em ti nem um incircunciso. O que é incircunciso? Na verdade, a circuncisão, tá? Era retirar a carne do prepúcio da pessoa, como hoje é batizado. Então, o antigo batismo, antes do Novo Testamento, antes da graça, era a circuncisão. A pessoa ela cortava a carne do prepúcio, tá? E ela era o que? Circuncidada. Então, ela se tornava, na verdade, uma pessoa que deveria viver em santidade para obter de Deus aquilo que lhe era proporcionado. Bom, quando ele fala assim, sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém, salta-te das tuas ataduras, soltas-te das tuas ataduras de teu pescoço e cativa, ó cativa filha de Sião. Ele quer dizer, se liberta, solta as ataduras. Você agora não é mais um incircunciso. Você agora é um servo, é uma serva de Deus, é um santo e um santo do Senhor. Então, quando a gente fala disso, louvado seja Deus, aí vem uma pergunta, pastor, você está passando por tudo isso entre a sua família, entre o seu povo aqui na terra, entre os irmãos, entre as irmãs, entre os servos e as servas de Deus. E, então, pastor, como vai ficar a questão do tempo do fim? O que vai acontecer? Tá? Na UCP você vai aprender desde Gênesis, passando pelo Novo Testamento, até Apocalipse. Pastor, mas para que este estudo tão profundo? É porque, na verdade, quando a gente quer buscar as profundezas de Deus, nós temos que conhecer o caminho em que nós vamos traçar. Tá? Aí você quer dizer, você pensa que, eu estou fazendo esse estudo, está tudo bem na minha casa, no meu trabalho, com minha família. Não, meu amigo, é guerra, tá?
é guerra, tá? Então, muitas vezes acontece o pior e eu compreendo por que acontece o pior. Porque eu estou sendo atacado. E muitas vezes, ao ser atacado, eu sou carne. Eu sou ser humano. Então, eu me sinto tão constrangido, tão atacado, que eu me retraio, tá? E vou pensar e analisar tudo aquilo que está acontecendo comigo. Por quê, meu Deus? Aí Deus fala comigo, porque você está mexendo nos ambientes celestiais. Você está mexendo na imanência de Deus. Você está mexendo na onipotência, na onipresença e na onisciência do soberano Deus. Por isso, os inimigos se levantam de todos os lados para ver a sua derrota, a sua caída. Aí ele diz: desperta, não se abata com isso. É muito difícil, irmão. É muito difícil suportar isso. Tá? Para você ter uma ideia, para a misericórdia de Deus, eu já perdi 8 quilos, tá? Depois que eu comecei a fazer esse estudo. Por quê? Não dá para fazer esse estudo se você não ficar em jejum. Muitas vezes eu levo a minha marmita para comer à tarde no serviço, eu dou a comida para os animais ou para algum mendigo, porque eu não consigo comer, eu não consigo me alimentar, por quê? Porque eu tenho que continuar o estudo. Tá? Agora, esta apostila UCP, muitas pessoas não querem, mas também, na verdade, o que mais importante é eu fazer o estudo, não é nem vender a apostila. Quem quiser adquirir, adquira. Quem não quiser, não adquira. Tá? Então, eu abri a sessão novamente para as pessoas que não conseguiram pedir até agora, para pedir até o dia 5 do mês 11. Do mês 11. Estamos no mês 10 até o dia 5 do mês 11. Tá? Vamos lá. Vamos falar então sobre, na verdade, o princípio do fim, sobre o que é o anticristo. O que é o anticristo? Está lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 2 e 3. Bom, no livro de Apocalipse, nos foi dito que um ditador mundial irá se levantar e será imbuído e terá o poder, né, do próprio Satanás. Tá? Isso está falando na apostila? Com certeza está falando. Então, essa pessoa, ela irá clamar para si as prerrogativas de Deus, os adjetivos, as qualidades de Deus. Onde está escrito isso, pastor? Em Apocalipse 13, versículo 1 a 18, e em 2 a Tessalonicenses 2, versículo 4. Também, um falso profeta irá ajudá-lo e fará sinais, tá? E fará, na verdade, sinais, e em nome deste ditador, ele fará grandes coisas, tá? Em Apocalipse 13, versículo 13 a 15 e 19, versículo 20, tá? Nós sabemos que o livro de Apocalipse, ele foi escrito durante um tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos. Exatamente. Então, esse livro ele foi escrito durante uma perseguição muito grande. Tá aí outro motivo pelo qual, quando eu vou falar sobre isto, sobre a UCP, eu sou atacado, eu sou perseguido. Então, aquela perseguição que os discípulos, eles seguiram, o perseguiram e eles viveram seguindo aquilo ali, eu continuo seguindo também. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A Bíblia, ela é um livro tão eclético, tão forte e poderoso, que quando você abre a Bíblia para falar com Deus, os demônios, eles se afastam, eles ficam de longe para ouvir o que você está falando, para depois jogar aquilo contra você. Jogar
te jogar, você não é pastor, você não é servo de Deus, você não presta, você é um prostituto, você é aquilo, aquilo. Exatamente isso é que acontece quando nós começamos um estudo como a UCP, tá? É bom que você adquira? É bom, mas se você quiser, tá bom? Esse livro foi escrito durante um tempo em que os cristãos estavam sendo perseguidos, né? Na verdade, durante o Império Romano. Então, Apocalipse foi escrito durante o tempo do Império Romano, no qual os cristãos estavam sendo perseguidos. Por quem? Pelos romanos, pelo Império Romano. Tá? Nós também sabemos que os imperadores romanos gostavam de pensar em si mesmo como deuses, fazendo estátuas de si próprios e querendo, e na verdade requerendo a adoração de Deus para eles. Eles mesmos querendo ser Deus. Bom, na verdade, acredita-se que aqueles primeiros ditadores, né, eram representantes dos ditadores mundanos dos finais dos tempos. Por quê? A gente está falando assim, que no final dos tempos, aqueles ditadores romanos, eles irão se levantar e representar os ditadores que irão aparecer no finais do tempo, tipo o anticristo e a besta. Então, está tudo aí incluso, um pacote completo, para você ter uma memória mais aprofundada com referência ao CP. Tá? Existe a possibilidade? Existe a possibilidade de que o anticristo já esteja no mundo. Isso é forte e muito verdadeiro. Existe a possibilidade, há uma forte confirmação que o anticristo já se encontre no mundo, aqui na Terra. Tá? Já esteja aqui no mundo. Tá? Esse homem, ele irá aparecer, ele está aqui, mas só que não apareceu ainda. Ele só irá aparecer como um grande líder, pronunciando grandes palavras de sabedoria, tá? E irá fazer com que todos os não cristãos o adorem. Presta muita bem atenção o que eu estou falando aqui. Presta muita bem atenção, porque talvez você não vai adquirir a apostila UCP e você não vai compreender. Mas o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. É a própria palavra de Deus falando comigo aqui na Terra. Tá? Então, ele irá aparecer, né? Na verdade, como um grande líder. E ele irá falar palavras, pronunciar palavras de sabedoria e irá fazer com que todos os não cristãos, o adorem. Bom, para esses, ele será a soma de toda a sabedoria. Para esse, ele será a grandeza, o próprio Deus, com todas as respostas, para todos os problemas, tudo o que for preciso. Pastor, aonde está escrito isso novamente? Lá no livro de Apocalipse, versículo 13, versículo 18. Né? Então, para que a figura do anticristo, entre o mundo moderno, deve-se haver, não, para que a figura do anticristo entre no mundo moderno, ela vem estar dentro do mundo moderno, deve haver um colapso, uma grande tragédia no mundo, um colapso mundial, um sistema mundial, que nós bem conhecemos agora. Mas o que é isso, pastor? Tá? Na verdade, teria que haver um colapso na moeda, na lei, na ordem e na estrutura do poder dos Estados nacionais. Presta muita bem atenção
que envolve diretamente a política. É aí que está o negócio. É aí que está a chave da porta. Se você é uma pessoa que não estuda, não conhece política, não sabe quem é quem, você não é cristão ou é cristão e vem a ser enganado, é porque você não leu a Bíblia. É porque você não leu a Bíblia. Então, presta bem atenção que eu vou falar novamente. Tá? Ó, assim, presta atenção, assim haverá um grande colapso. Isso é inevitável, tá? No sistema mundial, em toda a Terra. Isso nós já conhecemos agora, né? Qual seria esse colapso? Esse colapso, tá? Seria primeiramente na moeda, tá? Na moeda, porque a moeda ela é impressa pelo poder político, tá? A lei será influenciada pelo poder político, tá? E principalmente na ordem e na estrutura do poder dos Estados nacionais, que também é controlado pelo poder político, tá? Então, na verdade, um pânico financeiro ajudaria a abrir o caminho para ele. Para quem? Para o anticristo. Um pânico financeiro é o caminho mais propiciado e confirmado dentro das escrituras que ele vai usar. Porque ele vai começar a matar a fome de todo mundo, ele vai começar a oferecer coisas que ele nem pode cumprir, porque ele não é Deus. Ele vai querer tomar o lugar de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? Então, esse caminho para ele, assim como uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear está para acontecer em qualquer momento. Inclusive na Ucrânia, tá? Ali já ali foi, ainda não acendeu o pavio. Porque na hora que acendeu o pavio ali na Ucrânia, vai envolver todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Se não for na Ucrânia, será na faixa de Gaza. Se não for na faixa de Gaza, será na própria Alemanha, tá? Ou na Coreia do Norte. Então, existem várias possibilidades desse pavio ser aceso. Isso não quer dizer especialmente que seja na Ucrânia, mas nesses países que eu falei, isto é certo. Em um deles vai ser aceso o pavio e vai começar a guerra nuclear. Presta muita bem atenção que para estudar a palavra de Deus, para conhecer e saber o que está falando e ter respaldo bíblico, você tem que ter a Bíblia na sua mão, você tem que ler e ter história. Você tem que ter, na verdade, escatologia bíblica, conhecer os países e as nações. Eu sou teólogo, psicólogo jurídico e psicólogo da teologia gospel, tá? Eu estudei jurisdição, estudo direito e estou fazendo direito internacional público e privado, tá? Estou fazendo direito especial, criminal e extravagante. Por quê? Eu preciso conhecer a sociedade, tá? Então, fora outras coisinhas que a gente já faz, tá bom? E as pessoas olham aqui para o negão aqui e falam assim, louvado seja Deus por isso. É bom que ele saiba mesmo que eu não sou nada, não tenho nada, porque tudo é de Deus. Amém? Vamos continuar aqui no raciocínio, tá? Vamos lá. A guerra nuclear. Tais desastres, tais guerra nuclear, né, colapso na moeda, né, pânico financeiro, né, caída das estruturas estatais, estaduais, no mundo inteiro, tá? Então, isso será um efeito muito forte. Então, tais desastres levaria a pessoa a clamar por um homem de paz. Presta muita bem atenção aqui. Olha aqui para mim. Presta muita bem atenção no que eu estou falando.
tá? Tais desastres, tais desastres, levaria todas as pessoas do mundo que não são cristãos e até mesmo muitos cristãos enganados, a maioria das igrejas, tá? Das religiosidades, iriam clamar por um homem de paz. Mas esta igreja, esta doutrina que clamar neste momento por este homem de paz, é porque não conheceu a palavra de Deus. Porque conhecendo a palavra de Deus, nós sabemos que isto aí não é o momento para clamar por este homem de paz. Porque o próprio Senhor Jesus disse que é lícito que venha guerras, rumores de guerras, pai contra pai, filho contra filho, esposa contra marido, marido contra esposa, para que primeiro venha o reino de Deus e não o anticristo. E a pessoa vai clamar pelo homem de paz e vai adorar o anticristo como se ele fosse o próprio Deus. Tá? Vamos lá. O que acontece? Esse homem, tá? Quando a pessoa clamar por este homem de paz, que será Satanás, ele vai se fazer passar por Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já veio. Tá? Quando Jesus Cristo vier, ele aparecer nas nuvens, ele não vai pisar nessa terra. Então, se este homem está pisando na terra, ele não é Jesus Cristo. Até aí você tem que compreender a palavra de Deus. Se ele está pisando no pecado, ele não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não pisa no pecado. A terra é pecado. O homem é pecado. Jesus Cristo vai raiar nas nuvens e a sua igreja vai subir. Então, o anticristo ele vai pisar na terra e vai falar que é Jesus Cristo e muitos irão ser confundidos, irão acreditar porque não conhecem o que o Senhor Jesus falou. Tá? Eu vou, mas vos envio o Consolador para nos instruir quem é o anticristo, para nos instruir quem é o próprio Senhor Jesus. Este é o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Esse homem irá aparecer com Jesus. Esse homem ele terá uma aparência. Então, o pessoal não tem aquela aparência do Senhor Jesus no coração e na mente? Esse homem irá se parecer com o Senhor Jesus. Até chegar um tempo em que ele vai se mostrar verdadeiramente quem ele é. Aí é que está o problema. Somente quando ele se mostrar verdadeiramente, quer dizer que até então está na mentira, mas ele vai mostrar verdadeiramente quem ele é. E quando ele mostrar verdadeiramente quem ele é, aqueles que o seguiram e adoraram irão para as trevas com ele. Irão para as trevas com ele. Tá? Me perdoam aqui o cenário, porque eu montei um cenário aqui na chácara, um cenário assim bem escondidinho, porque a minha filhinha está dormindo, de 12 anos está dormindo, e a minha esposa foi trabalhar. E não é todos os dias que eu tenho esse tempo, tá? Daqui a pouco eu vou fazer uma prova de direito penal extravagante, mas eu estou falando aqui agora até eu vou começar essa prova às 8 horas, e ainda dá tempo. Louvado seja Deus. Então, presta muita atenção no que eu estou falando aqui, porque isso é muito importante. Eu dei as referências bíblicas e vou continuar dando, tá? O anticristo será o mais repugnante exemplo. Ele será o mais repugnante exemplo. Presta muita bem atenção no que eu estou falando aqui. Do poder ditatorial que o mundo jamais viu. Será um político, ditador, perigoso, tá? Mas o povo vai adorar este homem, tá? Lembre-se que o espírito do anticristo está em qualquer um que tentar afastar as pessoas de Jesus, dizendo: adore-me, né? Adore-me. O espírito do anticristo está agora presente
na adoração e veneração que nós damos aos governantes. Presta muita bem atenção no que eu estou falando para você, que você vai ver isso cara a cara. Tá bom? O espírito do anticristo, ele está na adoração e veneração que nós damos aos nossos governantes, ditadores, líderes militares e várias outras figuras humanas. Presta muita atenção que eu falei para você que é um político. E agora eu estou falando para você o porquê é um político. Porque esse político ele será adorado, ele será venerado. E, inclusive, o espírito do anticristo, ele se desfaz e desfacela, ele se divide e busca milhões e milhões de pessoas para adorar os seus líderes políticos e venerá-los como se fossem a saída, o próprio Deus, a estrutura, a base. Mas estão todos enganados. Todos enganados. Presta muita atenção. Para terminar, o sistema de ensino em nossas escolas, mídia e círculos intelectuais é frequentemente muito parecido com o que guiará o povo ao anticristo. Porque ele é a figura consumada do humanismo. Amém? Louvado seja Deus. Então, este é um dos estudos, uma parte do estudo, na página 142 da apostila UCP. Então, este, na verdade, é um dos principais axiomas que nós estaremos falando e destrinchando o livro de Apocalipse para que você compreenda melhor. Porque esta é a verdade, esta é a palavra de Deus. Aqui quem vos falou humildemente, aqui na casinha aqui da chácara, um friozinho gostoso, tá? É o pastor Carlos. Então ficam todos na paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos ficam com Deus e que hoje seja uma segunda-feira repleta de bênçãos, de maravilhas e do poder de Deus na vida de cada um de vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus.